Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. No nosso programa semanal, a gente faz a avaliação dos gráficos do semanal dos ativos que a gente opera e alguns que são destaques da semana. O patrocínio desse vídeo é do Manual de Hedge. Você não quer estar na posição desse simpático cidadão aqui caindo, sem saber o que vem lá embaixo, sentadinho nessa posição. Se você estiver nessa posição no mercado, a sua chance de encarar o fim do mundo é grande. Não queira estar nessa posição. Esse outro aqui, olha a carinha dele, ó, vendo o que está lá embaixo. Falou, epa! Pois é. Se você não quer passar pelo que o pessoal passou em Americanas, agora em Oi, em várias outras, você tem que aprender a fazer hedge. Fique ligado. Não vai ser por falta de aviso. Vamos lá então para a análise semanal. Bom, aqui nós temos o Ibovespa no semanal, tá bem? Vocês observem que ele vinha depois de uma tentativa logo no início do ano, no final do ano, de cair forte. Ele voltou para a região de range, aonde vinha trabalhando, onde trabalhou pelo menos, durante um bom tempo no meio do ano passado, na espera das eleições presidenciais. Isso aqui foram as eleições presidenciais que deu essa movimentação toda, tanto para cima como para baixo. Foi aquela expectativa, não sei exatamente por que as pessoas acharam que o primeiro turno ia dar essa movimentação toda, mas acharam. E depois, quando o presidente antigo perdeu, acharam que o mundo ia acabar e o mundo não acabou. Então, nem a gente ia virar a Finlândia e nem a gente ia virar a Suazilândia. Então, voltamos para o meio do caminho. E estamos no meio do caminho e ficamos aqui. Observa aqui, quando começou a recuperação, veio aqui a recuperação muito animada e tal. Quando fez esse candle aqui, a rapaziada animou muito, porque é um candle bacana para compra. O único problema era, isto aqui é uma congestão, essa aqui é uma região de congestão, tem a resistência logo acima, e aí a operação era operar até a resistência. A média está literalmente plana, estava já literalmente plana, média plana não serve de grandes coisas, a média de 20 plana não serve de grandes coisas. Chegou na resistência e caiu. Caiu e foi para onde? Foi para o suporte. Estamos no suporte. É um candle maior, é um candle relativamente grande. Tá? Se você observar no semanal, é um candle bastante vigoroso. Esses candles aqui são os candles mais usuais, tá vendo? Candles menorzinhos. Mas esse é um candle um pouco mais vigoroso. Mas voltou exatamente para a base dessa congestão. A média de 200 do semanal vem aqui logo por baixo. Está um pouquinho abaixo. Você vê que está aqui em 107 mil e nós estamos em 108 fechamento da semana. Então, der aqui uma distância de 1.000 pontos, 1.200 pontos. Não é muito. Se você considerar o semanal do índice, não é muito. Tá? Se você parar para pensar em day trade, é muita coisa. Mas para quem está operando pelo semanal, isso aqui é uma diferença muitíssimo pequena. Então, basicamente, está na região de suporte com a média de 200 embaixo. É a região de venda? Não. Eu não venderia, em hipótese nenhuma, isso aqui. Tá? Ah, mas o candle é muito significativo. Isso é um range. Tá? Eu começaria a procurar, se eu fosse um cara mais previdente, ou não é previdente, a palavra é menos ousado. Existem traders agressivos e existem traders conservadores. Se eu fosse um trader mais conservador, eu ficaria, que é a expressão correta, eu ficaria procurando por sinais de compra aqui. O grande problema é que esse range não é muito grande no semanal. Então, quando você tiver um sinal de compra, muitas vezes já está acontecendo aqui em cima. E aí a diferença volta a ser pequena para valer a pena o risco. Traders mais agressivos, como é o meu caso, já vão procurar compra aqui nessa região toda. Por conta do que? Do suporte ser suporte mesmo da região e por ter a média de 200 por baixo. Tá? Problema, se passar, o seu stop está aqui embaixo. São 6, 7 mil pontos de diferença. É muita diferença. Tá? Compensação, se você conseguir pegar o trade aqui e der certo, são 6, 7 mil pontos para cima. Então o risco o risco e o benefício começam a compensar um ao outro. Então, no semanal, se você não é um cara que saiba operar agressivamente, tá, a melhor coisa a fazer é ficar de fora. Mas, em termos gerais, eu não vou operar, só quero saber o que eu imagino que vai acontecer. Isso aqui tem toda a cara de continuar num certo range durante um tempo mais razoável, pelo menos até que as coisas se definam economicamente. Mas está num certo range e eu acho que é nesse range que vai ficar, certo? Vamos ver agora o dólar. No diário, o dólar fez o que a gente já esperava que fizesse. Né? Ele vinha caindo, 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 foi buscar o suporte aqui embaixo. Nós avisamos sobre isso ao longo da semana uma porção de vezes. Quem não pegou esse trade aqui, cara, comeu mesmo mosca. Fala assim, não, mas eu... Cara, não tem outra desculpa para você sem ter tido comido mosca.
Porque foi avisado uma porção de vezes. Perdendo esse nível, vai buscar o suporte. E foi, e buscou o suporte. E o que acontece em suporte? Entra a pressão compradora. Está aqui a pressão compradora esperada. Bom, uma vez feito esse candle no suporte, que é um suporte muito forte, observe o que aconteceu as duas últimas vezes que chegou nesse suporte. A gente só vive em análise gráfica do passado. Ah, e o futuro? O futuro a Deus pertence, meu irmão. Tá? A gente só pode pensar que os padrões antigos tenderão a se repetir no futuro. E é com isso que se opera em análise gráfica. Se você não está confortável com essa ideia, fala, poxa, mas eu estou olhando pelo espelho retrovisor para dirigir. Você está contando que o que aconteceu no passado vem acontecer no futuro. Se você não fica confortável com essa ideia, e eu entendo que muita gente não fique confortável com essa ideia, não opere por análise gráfica. Ah, então vou operar análise fundamentalista. Também não. Porque quando você vai operar análise fundamentalista, o que você está vendo é o passado. O balanço é um reflexo do que a empresa fez para o passado. Tá? Então você também está olhando no espelho retrovisor. É um espelho retrovisor maior, muito mais amplo, mas você também está contando que o que a empresa fez no passado volte a se repetir no futuro. Portanto, é o mesmo princípio. Com dimensões diferentes, mas é o mesmo princípio. Então, acostume-se que a repetição do passado é o máximo que a gente pode esperar em análise gráfica. O que aconteceu no passado quando chegou nesses níveis aqui? Esse tipo de movimento, esse tipo de movimento. Podemos esperar o quê? Dois padrões. Um é essa subida alucinada que fez aqui. Ó. Pá. É possível? É possível. Outro é um padrão de reteste de fundo. Esse padrão é o mais comum. Vai, volta, retesta o fundo. E após o reteste faz uma movimentação mais intensa, se não perder o fundo, claro, né? Porque muitas vezes aqui não perdeu, mas muitas vezes perde o fundo e vai embora. E aí a gente navega na tendência, ó, pá, e vai embora. Mas a expectativa é ou o reteste, que é muito mais frequente, tá? Aqui, ou que esse movimento se prolongue um pouco mais. O que fala um pouco a favor de que isso aqui seja um movimento que não tenha o reteste, tá? Que é o mais comum, disparado mais comum é fazer um reteste. Mas por que aqui talvez não seja bem o caso? Por causa deste gap. Tá? Fez a movimentação para baixo, atingiu o suporte, grande volume, gap e um candle com volume bastante acima da média. Tá? Todos os dois volumes de ontem e anteontem são acima da média. Isso aqui é o gráfico diário ainda. Então, esse aqui é um gap com toda a cara de ser um gap de ignição. Tem uma porção de resistências para cima, sim, mas continua sendo um gap com cara de ignição. Tá? Então, por esse gap, a probabilidade disso aqui voltar a retestar diminui um pouco, mas continua sendo o padrão mais corriqueiro, mais frequente. Ah, então, Campos, dá para eu vender aqui para buscar isso aqui embaixo? Cara, é um trade extremamente agressivo se você fizer isso. Você está contando que as resistências, as médias estão alinhadas, as resistências estão aqui e que esse gap vai ser cancelado. Então é um trade extremamente agressivo, mas não é um trade errado. Por quê? A tendência é de baixa, testou o suporte e a probabilidade sempre maior é de um novo teste do suporte. Então você tem tudo isso a seu favor, mas é um trade extremamente agressivo. Simplesmente chegar aqui e vender na lata, ó, o cara tem que ser macho. Outra possibilidade, eu não vou vender, vou esperar romper essa região, que é a da média, e vou fazer uma compra, que há a possibilidade, claro, sempre há, de que ele simplesmente bombe para cima, igual foi aqui, ó, e eu tô comprado. Essa outra possibilidade, de fazer uma coisa como essa, pau, e vai embora. Vai embora até onde? Até a média de 200. Se você estiver achando que isso aqui vai voltar lá nos 5.900, não é o mais provável graficamente falando. Não estamos falando de ponto de vista econômico. Tá? Economia, Brasil, novo governo, se está fazendo certo, está fazendo certo, eu não estou falando nada disso. Não me interessa. Me interessa somente, única e exclusivamente o gráfico. Tá? Do ponto de vista gráfico, a média de 200 é o seu limite superior. Então, seria trabalhar daqui até ali, que dá um brutal espaço. Seria sim. Mas você tem uma porção de resistências nesse meio do caminho. Lembre-se disso. Vamos ver o semanal, que é o que mais nos interessa. O semanal vinha no que a gente chama de um alargamento. Durante um bom tempo eu achei que isso aqui era só um alargamento. Depois ele buscou um comportamento muito maior de congestão. Tá? Mas o alargamento não deixava de ser uma possibilidade. E aqui, ó, vou traçar o alargamento onde ele ficava. Tá? Pega ali, pega aqui e, ó, eu estou traçando baseado nisso aqui, não nisso. E o alargamento para o outro lado seria assim.
Esse desenho já esteve aqui. Tá? Já esteve aqui, eu apaguei um tempo atrás, quando o comportamento ficou muito mais de congestão do que de alargamento. Ora, bolas! Mas agora, olha só que isso aqui, ó, vocês observaram, eu acabei de desenhar na frente de vocês. Daqui para cá, você pega essa região e olha que interessante. Assim como eu falei ao longo da semana de Prio, tá? É muito importante. Se vocês não sabem, olha aí durante a semana, procure por Prio e você vai ver o que eu falei. A gente evita. Aqui não é lugar de operar vendido em hipótese nenhuma. Como em Prio não era lugar de operar comprado em hipótese nenhuma ao longo dessa semana. Ah, mas eu comprei e deu certo. Beleza, parabéns para você. As chances estavam contra. Nós trabalhamos com probabilidade. Análise gráfica nada mais é do que operar com probabilidade. Ah, opções. Nada mais é do que operar com probabilidade. Mercado financeiro é probabilidade o tempo inteiro. Acostume-se com essa ideia. Vivencie essa ideia e você vai ter muito mais oportunidades de ganhar dinheiro no mercado. Tá? Nada que é certo, tudo é provável ou improvável, mais provável ou menos provável. E é com isso que se trabalha. Nos alargamentos, você não tenta vender na ponta dele. E aqui você não tentaria comprar se estivesse aqui em cima. Por que não? Porque as suas probabilidades são bem, bem menores. Pode dar certo, isso aqui podia bombar para baixo. Cara, show de bola, legal, parabéns, porque você foi um 1% naquela probabilidade de 99% de contra. A sorte faz parte do jogo. Mas, se você contar com a sorte repetidas vezes, uma hora ela vai te falhar e você vai se explodir. Não conte com a sorte, conte com as probabilidades, é bem melhor. Então, esse aqui é o dólar no semanal, tá vendo? Nada. Aqui tudo indicava compra, tudo indicava compra. Suporte, o alargamento, tudo aqui tem esse suportão mais forte aqui embaixo. Tudo isso indicava compra, certo? A Petro, que é o próximo ativo que a gente vai analisar, no diário, ontem, fez o que era esperado dela. Chegou na média de 200, deu um pau para cima. Isso aqui deu trade, valeu, Mário! O Mário, quem não sabe, o Mário escreveu um dos capítulos deste livro aqui, que tem o ursinho, como operar vendido no mercado. Tem que aprender a operar vendido. E eu convidei o Mário, que é um amigo meu, para escrever um capítulo aí, ele e a Cíntia, tá? Que é uma outra amiga minha, e eles são excelentes vendedores, excelentes vendedores. E o Mário me deu bizu, eu estava cozinhando, já tinha desligado do mercado, já não estava mais nem prestando atenção. O Mário me deu bizu, falou: ó, Campos, Petro na média de 200 do diário. Pô, não tenho dúvida. O que eu fiz? Em 30 segundos eu vim aqui, sentei, comprei e voltei para cozinhar. Campos, você é maluco? Você não analisou nada? Não tem que analisar nada. Preço, suporte. Então, chegou aqui, eu fiz a compra, o Mário me deu bizu, que estava na média, eu não estava prestando atenção, porque estava já fora do mercado. E ontem deu aqui um ganhozinho bastante simpático. Tá? O trade também é trade de volatilidade, foi rápido. Do jeito que veio, foi. Em suma, Petro veio caindo, isso aqui é um zigue-zague descendente já. Chegou na média de 200, fez o esperado. Sim, pressão de compra, depois fica aqui no intermediário. Isto é basicamente um inside bar. Eu tenho que olhar para ver se é um inside bar ou não. Não foi por uma nesga, caiu aqui 1 centavo abaixo. Mas se eu tenho que analisar, é porque foi. O comportamento será de. Então, isso aqui funciona como um inside bar, apesar de, milimetricamente falando, não ter sido. É onde os robôs, entre milhares de outras coisas, é onde os robôs se explodem. Porque o robô, para ele, isso é um inside bar. Não interessa se foi 1 centavo ou R$1. Para ele, é inside bar. E ele vai operar na estratégia de inside bar. Certo? Mas, nesse caso, eu também vou. Só que muitas outras vezes, ele também não consegue fazer essa diferença e ele vai operar e eu não operaria. Certo? Por quê? Porque eu tenho discricionariedade que o robô não tem. Muito cuidado com robôs, galera. Eu vejo as pessoas tentando encurtar o caminho para o sucesso. Não porque através do robô vem aquela história. Porque hoje no mercado todo mundo opera com robô, as grandes instituições. Sim, o robô ele é só quem aperta o botão, cara. É só o cara que aperta o botão. O robô. Quem desenha a estratégia, quem controla a estratégia, quem monitora o robô, tudo isso são humanos. Não acredite nessa conversa fiada de que o mercado ele é todo automatizado e funciona por base de robô. Não. Basta você fazer o seguinte: entra numa corretora, qualquer uma corretora, tá? Corretora, banco, fundo de investimento, vai lá, dá uma olhada. Você vai ver que tem lá centenas de pessoas trabalhando, cheio de monitor na frente. Eles não são robôs.
Se fosse tudo robô, se só robô der certo, ou só robô fosse a forma de ganhar, você acha que os grandes bancos não iam demitir todo mundo? Vai todo mundo para a rua, vou manter só robô aqui e a gente vai ganhar muito dinheiro. Eu não tenho que pagar para vocês, né? O meu lucro é muito maior, não tenho que pagar bônus, salário, nada disso. Cuidado, galera, cuidado. Essas ideias infantis, isso é literalmente uma ideia infantil de possibilidade de ganho fácil no mercado. Tire isso da sua cabeça, porque isso custa muito, muito caro. Quando até você cair na real e falar, pô, realmente não tinha como funcionar isso, né? Cara, até lá você perde um bocado de dinheiro e noites de sono e saúde. Acredite. Bom, então a Petro vem fazendo esse movimento aqui. O problema é, ela vinha subindo, isso aqui era uma tendência de alta, tudo muito bom, tudo muito bonito, até que chegou nessa região de resistência. O tal gap não fechado lá de trás foi uma resistência muito poderosa, não conseguiu superar e entrou aqui nessa região novamente. O problema é que isso aqui pode ser encarado como uma congestão, e em congestão você vende topo e compra fundo, e está longe do fundo. Então ainda tem um espação para isso descer aqui, ó, antes de novamente ficar muito apetitoso para compras do ponto de vista de quem está trabalhando isso aqui como uma congestão relativamente ampla. Se você trabalhar isso aqui como uma tendência de alta, é tudo muito bonito, mas essa penetração aqui já era, né? Quando fez o zigue-zague descendente, a tendência de alta acabou. Então essa tendência de alta morreu. Por quê? Na pior das hipóteses, porque tem um zigue-zague descendente, topos e fundos descendentes. Então já não tem tendência de alta. Se você estava trabalhando isso, fique de fora, saia. Se não saiu ainda, saia e aguarde definições. Se você está trabalhando pela congestão, ainda está vendido, você vai até aqui embaixo. Ah, eu não estou vendido, quero vender. Então não é a hora. Não é a hora porque você está vendendo na cara de um suportão que é a média de 200. Tá? Então o que é a hora de fazer? Nada. No diário, por enquanto. Se você está de fora, fique de fora. No semanal, isso fica muito mais óbvio. Porque você vê a congestão de uma forma muito mais fácil. Então veio, congestionou, veio, foi, tal. Então aqui, ó, trabalhar a congestão fica muito, muito, muito mais fácil, tá? Muito mais fácil. E ainda tem aqui a formação, não é o ideal, tá? Não é o padrão que eu realmente gosto, mas não deixa de ser o padrão de testes da média de 20, ó. Rompeu, voltou para testar, isso aqui era um potencial gancho e agora novamente um potencial gancho na média de 20. A média tá, ó, virando para baixo para trazer isso para cá. Muito cuidado, tá? Mas de qualquer forma, ignorando a média, né, só trabalhando por gráfico mesmo, semanal, isso aqui é uma congestão e vende topo, compra fundo, é assim que funciona normalmente. A Vale no diário fez o que a gente já tinha achado, todo mundo já sabia que ia fazer, só quem, cara, só quem realmente ou não lê gráfico ou o cara tem que ser assim, o otimista nato para achar que esse movimento era muito diferente desse movimento. Lembre-se, o passado é o que nós temos para poder refletir sobre o futuro em análise gráfica. Movimento lindo, não é? Chegou nessa região que já tinha sido testada algumas vezes, máxima histórica, fez esse movimento para baixo. Ah, nós esperamos esse movimento para baixo? Não necessariamente. Tá? Nós podemos ter um recuo, volta para testar, eventualmente rompe e vai em frente. Pode ser. Tá? Uma hora vai fazer. Testou tantas vezes, uma hora isso aqui vai ser rompido. Tá? Em algum momento. Porém, você não pode apostar suas fichas no uma hora vai fazer. Você tem que apostar sua ficha no fez, fez e fez. Tantas vezes fez, por que agora vai ser diferente? Não tem motivo para agora ser diferente. Então, vinha subindo forte, chegou nessa linha que é o valuation, no caso é um valuation, mas que coincide com a máxima histórica, nós já vínhamos falando desde aqui de baixo. Olha, quem está posicionado sai, quem está posicionado sai, puxa stop, se prepara para a queda, protege os ganhos. Bom, tudo bem. Quem não protegeu, tomou sufoco, perdeu dinheiro e agora o gap, esse gap aqui tem cara de ignição, tá? Gap na média com cara de ignição para baixo. Voltou o suficiente para atingir esse topo. Tá? Esse topo aqui. Nós falamos, ó, quando sair daqui, não pode perder esse topo e esse fundo, senão vai buscar essa região. Perdeu esse, vai buscar essa região. Pena que foi num candle só, e aí muita gente não conseguiu aproveitar. Mas fez ontem o que é considerado, não é um inside bar, porque já perdeu mais do que... Aqui eu não preciso ficar analisando firulas. Foi um candle, abriu em gap de alta e foi um candle para baixo, com uma perda desse fundo. Esse fundo está aqui.
Próximo nível de suporte, o outro lado dessa mesma congestão, aqui nessa região, tá? Em 85, 84, por aí. Então, esse é o alvo. Se perder esse fundo, esse candle de ontem, sexta-feira, o nível a buscar é essa linha e esses níveis aqui embaixo. Então, atenção quem está aí pensando em operar Vale, tem essa possibilidade. No semanal, foi muito mais intenso, né? O semanal veio, atingiu, ó, vinha daqui de baixo, fazendo zigue-zague ascendentes bem bonitinhos, bem bonitinhos. Deixa eu tirar esse desenho daqui para despoluir a tela. Vinha fazendo seus zigue-zagues todos muito bonitinhos. Chegou na região que a gente falou, ó, pau ali, ó, pá, paulada para baixo, tá? Ó, paulada para baixo, paulada para baixo, paulada para baixo. E aqui vai ser o quê? Paulada para cima? Porra, cara. Pensa nisso, pô. Só pensar nisso. Probabilidades, lembre-se, probabilidade. E a paulada foi para baixo. Muito, muito vigorosa, tá? Foi um candle bem vigoroso. A queda durante a semana foi de 6,7%, que é bastante. Tá? Mas ainda não deixa todo mundo, quem estava aqui comprado, não fica totalmente desanimado no semanal. Porque pelo semanal, o topo anterior era esse aqui, é o topo anterior e é o penúltimo topo, esse. Que é o que não pode perder numa tendência saudável de alta, é o topo anterior, não pode perder. Se perder o fundo já era. Mas aqui, ó, veio exatamente no topo anterior. Então, pelo semanal, quem opera pelo semanal, a coisa ainda está bonita. Ó. Médias alinhadas para cima, tendência terciária, secundária e primária de alta, que andou forte e desanimador, com certeza absoluta, mas dando oportunidade de compra para quem opera pelo semanal no modo tendência. Por quê? Porque está na região do topo, do penúltimo topo. Essa é uma região de compra. Olha como os sinais são muito contraditórios quando você muda o time frame. Então, qual a sua análise? Em qual time frame que você opera? Qual o seu horizonte de trabalho? Eu opero no intraday. É uma coisa totalmente diferente. Eu opero no swing trade. Alguns dias de trade, é uma outra coisa. Eu opero no position, que é isso aqui. Eu opero compras para muito longo prazo. Buy and hold ativo, para meses ou anos. Muitos meses ou muitos anos. É outra perspectiva totalmente diferente disso aqui que eu estou falando. Tá? Então as coisas são muito diferentes de acordo com o time que você está operando. No caso do cara que está operando position semanal para algumas semanas ou meses, é um ponto de compra. É um ponto de compra. Embora, claro, possa acontecer isso. Possa acontecer isso aqui de novo, tá? Mas muitas vezes o que acontece, como eu falei para um outro ativo ainda há pouco, do dólar, esses topos, assim como os fundos, também os topos tendem a ser testados mais de uma vez. Se você olhar aqui atrás, ó, testou, voltou, testou de novo. Já tinha testado curto, mas você pode olhar aqui, ó, testou, voltou. Ocasionalmente faz isso, o mesmo padrão que o dólar fez. Ó. Ele voltou, testou, não foi? Foi lá para baixo. Depois ele tentou de novo. E aí na outra vez ele veio direto abaixo. No dólar era invertido, né? Era isso aqui invertido, era para cima. E agora, qual dos tipos de padrão pode ser? Pode ser o que volta para testar, que é o mais frequente. Volto a repetir, em geral os testes são duplos, no mínimo. Ou vai ser isso aqui direto para baixo? Não tem como saber. Mas se for um cara comprando pelo semanal, ele pode fazer ter a ideia de que, bom, na pior das hipóteses, isso volta para testar uma região aqui perto. Então eu tenho potencial de ganho. Sim, ele está certíssimo em pensar isso. Se cair abaixo desse nível, aí ele tem que sair fora. Por quê? Porque a premissa de que a tendência de alta se perpetua vai ter falhado. Por quê? Se perder esse nível aqui onde está, a tendência de alta já era. Tá? Já era pelos padrões de análise de candle. É óbvio que as médias continuam apontando para cima, porque as distâncias eram muito grandes. Mas, pelo padrão de análise de candle, isso aqui vai ter dado zebra. Sem contar que a probabilidade é que aqui no meio faça algum zigue-zague. E formando o zigue-zague descendente, a tendência de alta já era. Né? Bom, então a Vale está desse jeito. Vamos falar dos juros. Juros, não podemos esquecer dos juros. Os juros voltaram a disparar nessa semana. Aqui ó, tinha um canal de baixa, isso aqui é um canal de regressão linear desenhado, aqui para trás, e os juros fizeram um topo, voltaram para dentro do canal, mas infelizmente, olha o volume disso,
começou de novo a disparada dos juros. Saiu do canal, tá, com gap. Tá? Isso é um mau sinal. Porque isso aqui é um rompimento com gap. Esse candle aqui é um candle muito comprador, individualmente falando. Candle muito comprador e ele está fora já da congestão. Quando fez um gap aqui, meu irmão, aqui também com volume muito alto, isso é um gap típico, um gap de ignição. Tá? Então os juros estão num gap de ignição. Já vinham fazendo aqui um zigue-zague muito mequetrefe de alta, mas muito, muito michuruca dentro dessa congestão. Congestão não, desculpa, dentro dessa tendência de baixa. Ele vinha fazendo aqui no curtinho uns zigue-zagues, mas todo o movimento era para baixo. Agora não, agora mudou o padrão, mudou tudo por conta desse candle, desse gap, desses volumes. Tá? Pode acontecer uma coisa como essa, que foi lá para fora e depois caiu tudo? Pode, mas aqui não tinha os gaps tão bacanas, tá? Os gaps eram dentro ainda da congestão e não fora. Mas pode acontecer. Vamos ver o semanal, que deu, aqui fica mais escandaloso, né? Porque você vê o negócio parou na média de 20, parou na média de 20 e da média de 20 foi embora, com um aumento de volume considerável. Tá? Então, pela média, pelo semanal, isso aqui deve vir buscar os níveis anteriores, aquilo que a gente falou. Vai, volta, testa o nível antes de decidir o que vai fazer, se vai romper ou se vai voltar. Mas para quem está operando, quem está operando não, porque você não deve operar juros dessa forma como a gente está falando aqui. Não é assim que se opera juros. Comprando suporte, não, juros são diferentes. Mas para análise de mercado, você quer saber como é que está? O que eu acho que vai da taxa de juros interbancária? Isto aqui não é a Selic, é a interbancário. Tem a tendência forte no semanal de puxar níveis bem mais elevados do que isso. Lembrando que o patrocinador deste vídeo é o Manual de Hedge, by Campos. Nós queremos ter proteção. O controle de risco é muito importante. Sim, o controle de risco é um lado de uma moeda. O hedge é o outro lado dessa mesma moeda. Você quer ter esta moeda para se proteger na sua vida de trader. Muita atenção, você tem que saber isso. Nesse livro tem 20 modelos principais com vários subtipos de como fazer hedge, tá? De como se proteger de coisas como essa. Mas eu podia ter stop. Stop são pulados. Às vezes o stop de movimentação é rápida, é pulado e você está enrolado. Não conte só com stop. Muitas vezes você vai stopar. Se você está pensando num trade curto, o stop pode ser a sua solução básica. Mas se você está pensando em trades mais longos, o stop não necessariamente vai te salvar. Não só porque ele pode ser pulado, mas também porque tem o imposto de renda. As pessoas esquecem do imposto de renda. Quando você estopa, e se você tinha lucro, você vai ter que pagar imposto de renda. Ao pagar imposto de renda, você diminui o capital com o qual você poderá voltar no seu trade. Então, muitas vezes o hedge te economiza uma fortuna nisso, 15 a 20% só nesse tipo de estrutura, de economia. Tá? Bom, CVCB3 é o destaque semanal de queda, caiu 15%, mas esse candle não parece um candle de 15%. Não, porque isso está no diário. Claro. Bom, no diário ela vinha fazendo esse movimento de fundos e topos ascendentes. Ó. Ela vinha fazendo isso, com fortes penetrações. Isso aqui é muito ruim. Quando faz um movimento de alta e depois penetra mais de 50%, como foi aqui, como foi aqui, como foi aqui. Muito ruim. Mas o pessoal continua achando que a ação que está fazendo este movimento vai se solucionar aqui, ó, como acharam aqui também. Ó. Observa como esse padrão é muito semelhante a esse. Lembre-se, o passado é o que reflete na análise gráfica. Olha esse padrão aqui e olha esse. Não é muito parecido? É, bastante parecido. A diferença é que aqui você já sabe o resultado e aqui não. Olha como isso resultou numa queda de 50%. Tá? Parece pouquinho. Daqui até ali? Não é muito, não é pouquinho não. O ativo chegou a cair 54%. Já deu uma recuperada, mas continua nesse momento, daquele ponto lá até aqui, 43%. Então é muita queda. Esse padrão, muito parecido com aquele ali. O ativo que vem caindo sempre, você sempre está olhando, procurando sinal para venda. Toda vez que der um ativo como esse aqui, cara, como isso, procura sempre sinais de venda. Sempre procure sinais de venda. A gente discute muito isso em profundidade no livro de Operar Vendido. Cadê ele? Aqui. Tá? Nesse que tem o ursinho. Operar vendido.
Mindset de operação vendido, como fazer, quanto custa, o que é a estrutura, o que você tem que fazer, quando entrar, quando sair. Fiquem atentos nisso. Ativos como esse. Ah, mas eu acho que ele vai voltar para o céu e é o limite. Cara, não pense assim. Tá? Americanas, o pessoal está fazendo aí Americanas. Tá? Tô vendo o pessoal meter dinheiro naquilo, achando que o céu que vai voltar lá nos, sei lá quantos reais que ela valia, 20 tanto, 15, uma coisa assim. Cara, cuidado, muito cuidado com a esperança. Esperança é a última que morre na história que te contam quando você é pequenininho, a história dos contos das crianças. No mercado, não é uma boa ideia você trabalhar na base da esperança. Tá? E aqui então, a coisa feia. Vamos ver o semanal, que é o que nos interessa. Sim, esse é um candle que tem uma cara feia pra burra. Deu lá os 15,18%. O ativo vinha morrendo no semanal, tá? morrendo, caminho era claro. Fez aqui uma tentativa de movimentação para cima e o primeiro sinal de venda o cara tinha que vender. Não deu ainda o primeiro sinal de venda, mas as médias vêm alinhadas para baixo, todas elas. Tá? Então aqui o cara olha e fala: Bom, tudo que der sinal de venda eu quero vender. Tudo que der sinal de venda eu quero vender. Bom, não deu ainda um sinal de venda típico. Então voltou perdeu um suporte, voltou para testar uma vez, voltou aqui, voltou para testar outra vez e perdeu. Cara, aqui isso aqui é um range, tá? Se você olhar num time frame menor, você vai ver que isso aqui, ó, é um range. Se você olhar isso, você vê assim, range, tá bem? Então, é um range num time frame menor. Beleza, você fica aguardando um sinal. O sinal mesmo de venda vai vir aqui. Ó. Já está até desenhado aqui no meu gráfico. Esperando a perda desse candle número 3 do ano e perdendo o alvo é esse. Show. Por enquanto não deu sinal. Ah, eu vou operar vendida aqui? Você pode operar vendida aqui por quê? Porque o ativo está caindo desesperadoramente. Mas sempre vai ser um trade mais ousado, daqueles que eu mencionei antes. O trader mais agressivo pode vender aqui tranquilamente. Já podia ter vendido aqui, tá? Nessa região. Não nesse candle, mas nessa região aqui. Quando bateu nessa região e começou a cair, o cara fala: vou vender. Tá? Vou vender. Poderia ter feito. Se eu operasse esse ativo, talvez tivesse feito. Muito provavelmente teria feito. Mas o trader assim, o trader mais conservador, tá? O trade mais conservador é a perda desse nível intermediário, perdendo você projeta para baixo e vai lá. Segunda queda mais importante, IRBR. É um dos exemplos que a gente fala de esperança é a última que morre. Tá? Fez um agrupamento, aí todo mundo fala agora sobe, né? Ativos que tiveram problemas com balanço, problema de credibilidade no balanço, cara, esses ativos, em geral, eles estão mortos e enterrados. Tá? Você pode fazer algum tipo de especulação nele? Pode, claro que pode. Mas se você pensa assim, não, eu vou comprar para longo prazo, vou fazer um investimento, cuidado, muito cuidado. Tá? Muitíssimo cuidado. Esses ativos, porque os fundos, os bancos, eles confiam, eles têm que confiar nos balanços. Se o balanço se torna uma coisa não confiável, acabou. Os caras é alguém com peste bubônica, com essas duas, com ebola, sabe aquele negócio? O cara tá doente, porra, ninguém quer chegar nem perto do cara. Então é isso aqui que acontece. E RBR, é, qualquer subida é você esperar o momento para cair e vender. E foi exatamente o que aconteceu aqui, já 3 semanas de queda. E isso é um inside bar dessa semana. Se perder a mínima do inside bar, é venda de novo para buscar o suporte imediatamente inferior e depois, meu irmão, não tem fundo. Não tem mais para onde ir. É ir. E os grupamentos ajudam muito nisso, porque o valor antes estava lá nos centavos, era difícil cair, né? De 80 centavos para 70 centavos é muita distância. Parece pouco, mas é muita distância. Agora não, agora é festa. Ó. Pensa a rapaziada que tentou entrar aqui ó, em 30 e tantos reais, já está perdendo, já chegou a perder quase 50%. Desse topo aqui, porque teve gente que entrou aqui em cima. Saiba disso, né? Claro. Aí o cara entrou aqui, ó, já chegou a perder 40% em 2 ou 3 semanas. Parece pouquinho, né? Mas não é não. É muita grana. E o povo tenta, essa expectativa, essa coisa de que vai voltar, vai voltar. Porra, cara, isso é uma idiotice sem tamanho. Sem tamanho. Tá? Outras quedas importantes, Enat, JBS, Elet,
Amar e os Minas, várias quedas grandes na semana. A semana não foi uma semana muito feliz para o mercado. Vou só olhar aqui a NAT3. Muita gente pede sobre esse ativo. Ué, não, tem alguma coisa errada aqui no meu gráfico, né? Ah, demorou, mas veio. Porque dizia ali 8,49% de queda e eu tinha um candlezinho bonitinho de alta. Não, então agora já estamos aqui. Sim, muito. Isso aqui é um candle de 8,49% de queda. Tá? O ativo vinha caindo forte. Um pique muito intenso para cima, mas sem zigue-zagues, tá vendo? Não tinha zigue-zagues aqui, é só uma subida muito forte. Essas subidas muito fortes, sem zigue-zague, elas tendem a corrigir também forte. Porque vai forte, volta forte. Isso aqui por enquanto é só uma correção. Tudo bem que o movimento é todo ele para baixo e fez isso aqui. Isso aqui podia ser com muito exagero uma bandeira, né? Isso aqui é um bandeirão, né? Mas aquelas bandeiras de jogo do Flamengo, bota aquela bandeira que vai de lado a lado do Maracanã, coisa linda, diga-se de passagem. Eu sei que vai ter gente me zoando, tal, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pode ser a bandeira do Cruzeiro, pode ser a bandeira do Grêmio, pode ser a bandeira do Náutico, você escolhe. Aquelas bandeiras grandonas. Mas é uma bandeira muito, muito grande para considerar como bandeira. Isso aqui era muito mais suporte, movimentação importante para cima. Ah, não é um ativo que me inspire trabalhar, porque, tá vendo, não tem, pelo menos recentemente, é tudo para baixo. Quando faz um pouquinho de movimentação para cima, quando faz um candle para baixo, é uma paulada. É uma paulada. Todos os candles para baixo são enormes. E os candles para cima vão no sofrimento, tá vendo? Tirando esse aqui de cima, todos o resto é um sofrimento danado para subir. E para descer, cara, ele é assim, na paulada. Não gosto desse ativo aí, não. Vamos ver o outro lado dessa história. Americana. A Americana subiu na semana 35%. Cara, os caras estão operando isso, velho. Os caras estão operando isso. Tem tido volatilidade de 20% ao dia. Não operem isso, apague essa porcaria da sua base de dados. Vamos ignorar essa bosta e vamos para NTCO3. NTCO3. Grupo Natura teve a segunda maior alta da semana com 8,19%. Espero que isso aqui pode ser só pelo gap, porque ela abriu. Teve um gap no diário. Aqui, ó. Esse gap aqui que deu operação. Deu operação no primeiro dia. O pessoal operou vendido. Um grupo de amigos meus operou vendido e arrebentou de ganhar dinheiro nisso. Eu não vi. Não estava no mercado nessa hora. Estava operando o índice, operando essas coisas. Só vi, já estava aqui embaixo, não dava para fazer nada. Aí eu operei no outro dia. No outro dia, sim, eu peguei e operei a venda aqui. Já deu ganho, graças a Deus. E agora a média 200, ó. É um problemão pro ativo e vem sendo um problemão pro ativo. Pá, pá, pá. A semana tá ganha pelo gap. Tá? Isso é um Observa o seguinte. Desse candle grande que fez, do candle 21, isso é um inside bar, isso é um inside bar, isso é um inside bar e isso é um inside bar. Deste candle, não uns dos anteriores, deste candle. Portanto, desde que abriu a volatilidade e abriu isso aqui uma boca de hipopótamo, desde então a volatilidade vem contraindo constantemente. Corpos cada vez menores, todos eles incluídos dentro deste candle. Volumes cada vez menores operando aqui. Tá? Isso aqui indica uma provável explosão de volatilidade em breve. Explosão de volatilidade em breve no ativo. E as opções, tá? Esquece a volatilidade de opções quando você está vendo a volatilidade do ativo. São coisas totalmente diferentes. Tá? Para quem não viu, eu botei um vídeo ainda há pouco falando sobre VEG3 e as volatilidades, tá? Uma coisa assim. Vai dar uma olhadinha lá. Então, isso aqui, ó, indica um potencial explosão de volatilidade em breve. Muito, mas para que lado? Não se sabe. Então, muita atenção, porque pode ser para cima? Pode. Pode continuar isso aqui? Pode, é até muito provável que continue esse movimento. Mas também pode ser para baixo. A explosão de volatilidade não tem direção, é igual uma granada. Você sabe onde você jogou, mas o que vai acontecer quando ela explodir? Ninguém sabe, tá? Pode acontecer qualquer coisa. Já foi o alvo desse movimento? Lembra que eu falei? Vem, testa antes de ir. Tinha esse alvo. O alvo foi dado já no gap com tudo isso aqui. Mas no semanal, ela fez só isso. Tá? A semana foi toda no gap.
Depois disso, ela só caiu. Caiu um pouco, tal, deu o alvo. Tá aqui o alvo. Mas no semanal, o que é que tem? Nós temos aqui um gap junto da média de 20 com grande volume. Não é bacana isso aqui como candle de ignição, não, tá? Mas o gap é um gap de ignição. A posição, tudo aqui indica um gap de ignição de rompimento de média de 20 e tal. Mas o candle não é nada bonito. Você pode trabalhar isso aqui ou pode pensar isso aqui como um gap de medida. Sim, é possível. Se você olhar isso aqui como um gap de medida, você vai ver que daqui até aqui tem 40%. Daqui até 40% para cima. Está em 18, 19 reais. Então, o pessoal pode pensar em trabalhar isso aqui como gap de medida com alvo em 19 reais. Detalhe, 19 reais, onde está? Está aqui, ó, nesses topos. Faz sentido numa operação subir e encarar essa região ali em cima como, ó, essa região fundo, fundo, com uma leve congestão, topo testando aquele fundo, topo testando aquele fundo e depois volta. Nada impede, e é até muito comum, que volte a testar essa região. Então, se você trabalhar isso aqui como um gap de medida, e é plenamente possível trabalhar como gap de medida, embora ele tenha mais cara de gap de ignição, você pode trabalhar com um alvo lá em R$19, que são esses topos. Então, dando um sinal no semanal de rompimento disso, aí o cara mete ferro, compra para levar pelo menos até ali. Chegando aqui, o cara tem que sair. Não, você não é obrigado a sair, mas pelo menos começa a se defender. Arezzo teve subida de 4,5%. AZZ3. Esse vídeo já está bem longo. Ó, semanal. Se você olhar isto com olhos mais bacaninhos, você vai ver que isso aqui é uma congestão. Desde aqui de trás, tentou romper, mas voltou para a congestão e está trabalhando no topo da congestão. Eu vou estender essa congestão, eu não vou mudá-la, só vou estendê-la para a direita. Tá? Então, vou mudar aqui a posição em data. Tá? A última data que tinha aqui é em agosto. Vamos botar essa data agora em março. 1º de março. Olha o que vai acontecer com esse desenho aqui atrás. Então, tá vendo como as coisas se repetem? Isso aqui é memória de preço. Não tinha nada aqui no gráfico, não tem nada. O que tinha era ali atrás. Ó. E foi exatamente no ponto. Ah, você é mágico. Não, não tem nada de mágica, não tem nada de especial nisso que eu estou fazendo. Tá? Isso é o que todo mundo faz. Só que a maior parte das pessoas iniciantes olha e fala: nossa, não, não, não é. Isso aqui é muito claro para quem está no mercado, é muito claro. Tá? Então, o que fez? Chegou no topo de uma congestão, entrou pressão vendedora. Isso quer dizer que ela vai voltar aqui para baixo? Não é a certeza, mas a probabilidade é grande. As probabilidades são sempre de repetir o padrão anterior. Padrão anterior, chega aqui nessa região, entra, busca lá o fundo. Chega nessa região, busca o fundo. Chega naquela região, busca o fundo. O fundo aqui ficou mais alto. Então, já começaria a pensar em, se fosse vender aqui, buscar essa região e não aquela. Por quê? Porque é um padrão que tende a se repetir. Tá? O que você faria? Eu não faria nada. Nesse momento, compra eu não faria em hipótese nenhuma. Porque está no topo da congestão, média de 20 caindo. Eu não faria compra aqui em hipótese nenhuma. Onde que eu pensaria em comprar? Se romper essa região aqui em cima. Ah, e se sair da congestão você compra? Não, porque eu tenho isso aqui como resistência. Ah, mas dá um bom espaço. Se você quiser operar esse espaço aqui, aí dá. Aí até dá. Se eu romper aqui, você tentar pensar em comprar e vender aqui em cima, dá um espaço de até um espaço razoável, 10%, é bem razoável. Mas lembrando que onde que vai ficar o seu stop? Aqui, ó. O seu stop é de 30 e tantos reais para um alvo de 10. Não é uma coisa simples de operar. Mas é operável, é operável. Onde que eu faria? Aqui. Romper aqui, máxima histórica do ativo. Aí sim eu pensaria em voltar para comprar esse papel e tal, para operá-lo. Por outro lado, se perder a mínima disso, aí eu não teria dúvida em vender e operar para vir buscar ou esse fundo ou a média de 200 que está bem juntinho aqui embaixo. Seria o meu principal olhar para isso. Certo? Galera, então, lembrando que o patrocínio é do Manual de Hedge, para quem não sabe o que é hedge, quem não sabe fazer hedge, quem está exposto no mercado, sugiro que leia, muito importante ler.
Um ótimo final de semana para vocês. Espero que o vídeo tenha sido útil. A gente está de volta na segunda-feira. Um abraço para todos. Tchau.